Iamugongo no Angola, Yaquatice. Yaquatice. Iamugongo no Angola, Yaquatice. Yaquatice. Iamugongo no Angola, Yaquatice. Yaquatice. Iamugongo no Angola, Yaquatice. Yaquatice, Iamugongo no Angola, Yaquatice. Yaquatice, Iamugongo no Angola, Yaquatice. Yaquatice. Salve, meu povo! Eu sou Júnior Pacapim, sou Tata Chicarangoma do Terreiro Inzone Boiá. Estamos aqui dando sequência a mais um podcast de terreiro. Este que agora é o 5º episódio, né? E como de costume, estou aqui juntamente com meu irmão Jander. Alô, alô, meu povo! Aqui quem fala é Jander Neves, Tata Chicarangoma do Terreiro São Jorge, filho da Gomeia, Quitaluango, cantor, compositor e diretor musical do Bloco Afro Bancoma. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast, onde a gente vai abordar o tema música de terreiro e as danças de resistência do axé. Tema importantíssimo para nós, né? E os dois participantes que a gente tem aqui também são muito importantes, que são Zebrinha e Vânia Oliveira. Mas antes disso, nós temos aqui a abertura do nosso programa, onde nós vamos receber as bênçãos do Ogé Agibi Balé, Alabá Ilê Babá Onilá de Arogum. Olá, olá, meu povo de axé, minha família de axé. Aqui quem vos fala é Agibi Balé, conhecido como Gil. Sou responsável pela casa de Babá Onilá, casa de meu avô, fundada por meu pai, Laelso Vitoriano dos Santos, que hoje Babá Ladenilá. Então, mais uma vez agradecer a mãe Mameto, mãe Lúcia, do Terreiro de São Jorge, filho da Gomeia, agradecer Jander Neves por me convidar a fazer parte de mais um projeto. E vou aqui pedir as bênçãos, né, dos meus ancestrais, do meu orixá, para que abençoe esse podcast. Igogomoroteliu, ibuleribu, ibu. Olucotum de Barucemã com Mojubá. Mojubá, babá, bolá de Arugum com Mojubá. Mojubá, bacabacá com Mojubá. Albairim com Mojubá. O Mojubá, babá Onilá, bamiu com Mojubá. Raladenilá com Mojubá. Olubojô com Mojubá. Babá Nileô com Mojubá. Aumbobo Egum Aracelé com Mojubá. O Mojubá, Xangu, Caú Cabecilé com Mojubá. O Mojubá, Ogum Alacorô com Mojubá. O Mojubá, Oiapadá, Oiajebé, Oiacará, Oiabalé com Mojubá. Peço a todos os nossos ancestrais, peço a todos os nossos orixás que venham abençoar esse projeto, esse podcast, a iniciativa do Terreiro de São Jorge, filho da Gomeia. E também não poderia deixar de falar sobre o que nós estamos vivendo nesse país, né, nesse mundo, né? Então, eu gostaria muito de pedir ao nosso povo de axé que tivesse uma consciência, né, sobre essa pandemia que nós estamos vivendo. Então vamos procurar fazer nossas obrigações internas. Vamos se manter em casa, vamos lavar as mãos, vamos usar álcool em gel e, se possível, ficar em casa. Temos aqueles que precisam trabalhar, não tem jeito, tem que ir para a rua, né? Mas aquele que puder ficar em casa, eu estou aqui fazendo o meu pedido encarecidamente. Muito obrigado, mãe Lúcia, muito obrigado, Jander. Vou terminar aqui com a cantiga, né, que é muito significante nesse momento. Eu não preciso traduzi-la porque ela mesmo fala por si só. Igogomoroteliu, ibuliribu, ibu, ibu, ibu. A fé, tabi a fé, ọmọ ilé. 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 Que babá Xalarim, que
que é o patrono de sua casa, minha tia, junto com o espírito de mãe Mirinha de Portão, venha abençoar a casa da senhora, o terreiro de São Jorge, filho da Goméia, o povo da Goméia. Babá Oxalarim Bamil. E Gugu Moreu Teleu. Rei, 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 rei. Obrigado, meu Oré. Obrigado pelas bênçãos. Que todos os ancestrais nos protejam, nos abençoe, hoje e sempre. E vamos lá, vamos dar início ao nosso bate-papo aqui com o Zebrinha e com o Vânia Oliveira. E aí eu já deixo a primeira pergunta no ar. Qual o papel da dança nessa articulação com a música de terreiro, na cultura e no carnaval? Sou José Carlos Arangiba Gomes Santos, Zebrinha, Chorogã. Estou muito honrado de aceitar o convite feito pelo Afrobacoma para participar da programação desse podcast Terreiro de São Jorge, Filho da Goméia. E estou aqui, na realidade, para falar sobre eu, artista e candomblé. Bom, primeiro eu queria dizer que o candomblé me apresentou a mim mesmo. Okay, quando eu fui fazer santo, eu fui porque eu quis, não foi por... Claro, existia um chamado ancestral, mas eu não fui pela dor, eu não fui por nada, eu fui porque eu acho que eu tinha uma dívida com essa tradição. E para eu pagar a dívida com essa tradição, eu tinha que estar participando dela e não tentando preservá-la no museu. Então, o que eu quero dizer é que o candomblé me apresentou a mim mesmo, ok? Eu deixei de ser o José Carlos, inclusive eu recebi meus nomes ancestrais. Chorogã é o nome que o orixá me trouxe, e Boevi foi o nome que eu fui rebatizado no Togo, em uma visita que fiz lá para o Festival de Divindades Negras. Então, e tem uma outra, eu como artista e religioso, eu cuido do candomblé por dentro. Eu realmente tenho cuidado com minha religião, eu preservo minha religião, mas eu também me acho no direito de explorar artisticamente tudo que minha religião me oferece. Uma coisa que é perceptível no mundo todo e durante todas as épocas é que a religião e a arte, elas andaram lado a lado, sempre andam de mão dada. Existe um lado que eu chamo de fundamentalista dos candomblecistas brasileiros que não percebe isso, o quão grandioso e quão artístico é nossa religião e o quão podemos mostrar tudo que tem de plástico e artístico na nossa religião. Que eles não, por exemplo, os fundamentalistas, eles não se incomodam de encontrar isso nos museus, eles não se incomodam de encontrar isso nos tratados escritos por antropólogos brancos. A maioria dos nossos tratados sobre nossa religião foram escritos por antropólogos brancos que invadiram nossos roncóis e sabagis e camarinhas, revelando às vezes indecentes, ok? A maneira indecente de revelar os nossos dogmas litúrgicos, ok? Do jeito que eles são celebrados a partir da porta para dentro. Okay? Então, eu me acho como religioso, eu me acho no direito, ok? De minha propriedade, utilizar de tudo que as religiões de matriz africana oferecem e escrever uma história artística. Na realidade, eu faço teatro. Eu não repito o que eu encontro no terreiro, eu não repito as liturgias, eu não repito os segredos nos palcos, nem nas telas, nem em certo lugar nenhum. Eu só repito aquilo que é público, aquilo que é plástico e aquilo que eu acho que o mundo deve ver, para poder acabar com o preconceito e acabar com a demonização da nossa religião. Eu tenho impressão, por exemplo, um exemplo disso é o Balé Folclórico da Bahia. Uma vez você assiste aquele espetáculo, é impossível você ficar insensível à africanidade que existe em você. Você pode ser o burguesinho brasileiro, mas se você entra e você assiste aquele espetáculo Herança Sagrada, impossível que você não se sinta parte daquilo. Nós viajamos o mundo todo com esse espetáculo e as pessoas se rendem, ok? Tem uma outra peculiaridade,
O Balé Folclórico da Bahia, estando no Togo, nos festivais de divindades negras, por várias vezes, várias versões desse festival, nós fomos aclamados, instituídos, os embaixadores das religiões Yorubá no mundo. Então, eu acho que isso nos permite fazer o que nós fazemos. Okay? Eu coopero para o novo entendimento sobre minha religião. Eu coopero para que o mundo perceba que o candomblé não é espaço de violência. Eu coopero para que o mundo perceba que o candomblé não se faz sacrifício humano. Ok? Que o que acontece na realidade, eu mostro a cada momento que o que acontece na realidade é racismo religioso. Ok? E são os vários entendimentos que eu tento passar artisticamente sobre nossa religião. Deixa eu contar aqui um fato que é muito engraçado, o jeito que eu penso religião, desde que eu penso candomblé. E minha família, a grande parte dela é evangélica, mas evangélica tipo, eu tenho uma tia que era Ekede, uma grande Ekede, de um grande babalorixá, super conhecida, e ela largou e foi ser evangélica. Mas eu tenho minha sobrinha, filha, pequena inclusive, que Nara Couto, que fez santo. E um dia eu estava aqui em casa, um dos domingos, do nosso almoço de família, e minha tia estava explicando a Nara, ok? Rumbê. Minha tia estava explicando a Nara comportamento e como uma Iaú deve se comportar. Isso minha tia é evangélica, então eu acho genial. É assim que minha família trata a religião. Inclusive, um dia eu sentei com minhas velhas, as minhas mais velhas da família, minha mãe, minha tia, e expliquei para elas que o patrono da nossa família é Xangô. E devemos tratar esse antepassado como se fosse um parente. Não tem que ser tratado, claro que elas são evangélicas, eu espero que ela vá tratar e arranhar a mala para Xangô. Mas a memória dele deve ser preservada dentro dessa família, como se fosse um antepassado distante. E isso foi super aceito dentro da minha família. Até hoje a gente brinca com isso e a gente trata Xangô como se fosse um parente próximo. Certo? Existem várias coisas que eu poderia falar, mas sem muitas delongas. Okay? Com minhas experiências dentro do teatro, eu sou coordenador artístico e coreógrafo do Bando de Teatro Lodum também. E em vários espetáculos eu utilizo vocabulário e linguagens das nossas religiões, certo? Inclusive, o último espetáculo que eu montei com banda foi Bênção, que é um espetáculo, a princípio se chamava Respeito aos Mais Velhos, e se transformou Bênção porque nesse espetáculo, além de fazer homenagem às 4 etnias mais importantes que chegaram no Brasil, né, os Fon, os Yorubá, o Banto e o povo Jeje, eu fiz uma homenagem a eles mas eu fiz homenagem em como a gente cumprimenta o outro dentro dessa religião e respeitando as hierarquias. Eu utilizei e é enorme esse vocabulário do jeito que a gente se cumprimenta, o gestual de cumprimento, o gestual de redenção, o gestual de todas as bênçãos, o gestual de se prostrar para o orixá, se prostrar para o Onilé, né? Tudo isso eu peguei, e para mim, isso pode ser utilizado como linguagem artística. Que isso pode ser, inclusive eu imagino que o xirê, por exemplo, às vezes eu comparo o xirê, quer dizer, ou eu comparo as óperas como se fosse o xirê. O que acontece no xirê? No xirê você conta a saga dos nossos ancestrais, com música, com dança, ok? Com todo o gestual, com todas as mímicas, a gente vai contando as histórias desses ancestrais, como se fosse. Então, representar isso, eu acho que não é crime algum. Tem existe essa resistência, por exemplo, no Brasil, na Bahia, a resistência da não utilização artisticamente da linguagem do candomblé, do vocabulário. Eu falo mais do vocabulário, né? Esse vocabulário que é público. E existe uma resistência muito grande. Mas, por exemplo, a música popular cubana, ela é música religiosa. A música da santeria
E essa música é vendida no mundo todo. Eu acho que é super positivo para a religião. Okay? Tudo isso é super positivo para a religião. Porque o mundo, por exemplo, as religiões católicas, existem todos os corais do mundo que cantam músicas músicas religiosas católicas, os evangélicos cantam seu gospel, os americanos têm todos os spirituals, ok? São músicas religiosas que são vendidas aos montes em discos, existem festivais. Os sul-africanos, ok, que fizeram a junção do canto afeônico, ok, com o canto tradicional e fazer aquele, tudo isso vem da religião. Okay? Eu acho que quem sai ganhando na realidade somos nós, ok, da religião, que somos desmistifica essa história, acaba com essa história da demonização e faz com que essa religião seja acessível às pessoas. Mas existem comportamentos, tipo, eu acho que é uma grande humilhação você pegar e vai, porque era o mais velho, porque ele é assim, mas eu acho que é super humilhação você pegar um Iaú recém-iniciado e levar na igreja católica, a igreja que nos execra. E não, a igreja, os católicos, os cristãos não nos aceitam, e porque nós temos que fazer isso, render homenagem, acho que minha religião me basta. Agora, é muito engraçado que você pode se submeter a isso, mas você não pode utilizar artisticamente do que essa religião nos oferece. Inclusive, eu acho que existe um limiar entre o que é religião e o que é tradição. Eu acho que eu utilizo mais do que é tradição do que é religião do que é religião na realidade. Okay? A gente utiliza mais a tradição iorubá e banto, quer dizer, a tradição afro-brasileira, ela é toda baseada na religião e ela está aí, sendo consumida todos os dias. A exemplo de, por exemplo, existe um orixá no panteão que a gente não deveria nem pronunciar o nome. Eu chamo esse orixá de tio. Okay? A saudação desse orixá deveria ser feita de boca fechada. Okay? A saudação desse orixá deveria ser feita no ouvido do orixá, certo? Pedindo calma, pedindo redenção, pedindo agô, certo? Eu acho, inclusive, existe um mito, se não estou errado, que só deveria se pronunciar o nome desse orixá com a boca no chão. E eu vejo nos trio elétricos aí da vida, carnaval, certo? E o nome desse orixá ser cantado, pelo amor de Deus. E, claro, para mim tá tudo bem. Mas eu não vejo nenhuma crítica, nenhum comentário a respeito. Eu acho que isso realmente reverter. Isso abolica o nosso segredo. Por exemplo, a gente permite que a gente aplaude os filmes como o filme com Para de Ogum ou Jubiabá. Tem em Jubiabá, ou falta de cuidado, por exemplo. Em Jubiabá tem um capítulo que fala da possessão de uma menina preta de 16 anos por Oxalá. E a tradução, eu li Jubiabá em francês, e a tradução se dá que uma negrinha de 16 anos, uma preta retinta de 16 anos, é possuída por um velho decrépito. Olha como se fez a tradução. Olha como se lê do outro lado, certo? Ela é possuída por um velho decrépito. Eu acho que dá uma amplitude enorme do que você pensar sobre isso. Okay? Inclusive, eu acho que esses cuidados que nós deveríamos ter com nossa religião, certo? Por exemplo, quer ver um exemplo aqui? A reprodução dos orixás e de liturgia e de cerimônias pelos artistas plásticos. Eu acho genial, certo? Mas é a mesma coisa como se nós estivéssemos fazendo teatro. E eu não sei porque o teatro está execrado. Então, a partir disso, o que eu quero dizer é que eu acho que nós, artistas negros da diáspora, temos muito no que nos inspirar a partir das nossas religiões, das nossas tradições africanas. E a religião, enfim, porque eu acho que no Brasil, na diáspora, o que mais ficou para nós foi essa religião. Porque se olharmos amplamente, tem muito poucas manifestações culturais e de costumes africanos que nós preservamos. Eu acho que essa religião foi preservada a fogo e a ferro.
E é por isso que eu faço parte dela, quero fazer parte dela, quero morrer nela, porque inclusive a escolha você tem de religião, né? De religiosidade. Você pode nascer em uma religião e morrer em outra religião, mas tem uma coisa que você vai nascer e você vai morrer é dentro das suas tradições, e é isso que eu preservo, ok? Então, viva os artistas que tentam utilizar dos artifícios que nossa religião nos oferece. Eu prefiro isso de que ficar escavocando as artes ocidentais e ficar endeusando. Nós temos nossa própria erudição. Eu me considero erudito pelo meu conhecimento africano, certo? Eu acho que minha erudição ela não é europeia, e eu acho que nós deveríamos nos voltar muito mais para nossa religião, a filosofia e o que essa religião pode nos oferecer para sermos criativos e talvez até mudar a estética da arte brasileira, que ela continua muito eurocêntrica. Essa é a minha cooperação que eu queria dar hoje a vocês. Espero que eu tenha cumprido com o que me foi pedido. Agradeço muito e agradeço mais uma vez. A bênção para quem é a bênção meus mais velhos, a bênção meus mais novos e a bênção aqueles que virão, ok? Muito obrigado. Salve, salve todas, todos e todes! Antes de qualquer coisa, quero pedir agô. Sou Vânia Oliveira, mulher negra em movimentos que movimenta. E a bênção às matriarcas, aos babás, as minhas mais novas, minhas mais velhas, meus mais novos, meus mais velhos e contemporâneos que compõem a família do terreiro São Jorge, filho da Gomeia. E de todos os ileaxés que são erguidos todos os dias com muita resistência. Peço a bênção às minhas ancestralidades, àqueles que me antecederam e àqueles que estão por vir. Peço a bênção a Pai Gil, bênção, Pai. Quando recebi o convite da minha irmã e deusa Jéssica para participar desse episódio 5, com o tema Música de Terreiro e Danças de Resistência, Axé, me senti muito honrada, por respeitar e admirar os trabalhos que, com muita competência e resistência, o Bloco Afro Bancoma vem realizando não só para a comunidade de Portão, mas para toda a comunidade negra, sobretudo para as comunidades de terreiros de Salvador. Pois os nossos blocos afros e afoxés são grandes mantenedores e divulgam toda a riqueza negra que herdamos dos nossos antepassados e que conseguimos e seguimos construindo ao longo da nossa existência. Assim, é com muito respeito a essa família e tudo o que ela representa que agradeço pelo convite para integrar essa construção de saberes coletivos, junto com outra pessoa que admiro, respeito e que é grande referência para mim e para toda a Bahia, para toda a dança baiana, se não mundial, viu? Que é o nosso José Carlos Arandiba, o mestre Zebrinha. Quanta honra, viu? Obrigado. Quem sou eu? Sou dona desse corpo que dança. Vivenciei muitos projetos sociopolíticos. Sou rainha do Bloco Afro Malê de Balé nos anos 2000 e 2006 e princesa do Bloco Afro Ileaie nos anos 2001 e 2014. Sou filha de Oxum Apará, Ekede de Logoedé, filha do terreiro Luandaí, cria de Aelza de Logum. Sou filha de Ana Maria e José Bonfim, a quarta de 6 irmãos. Sou mãe de Felipe e avó de Aquim. Sou mestra, licenciada e especialista em dança pela Escola de Dança da UFBA. Sou especialista em História Social e Cultura Afro-Brasileira pela PLB. Estou doutoranda do Programa Multidisciplinar e Multiinstitucional de Difusão de Conhecimento com sede na UFBA. Sou amante, multiplicadora e difusora curiosa das danças de blocos afros de Salvador. Sou professora assistente na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, lá no campus de Jequié, atuando no curso de licenciatura em dança, e lá coordeno o grupo Ecodidé, um grupo de estudos e produções e criações em danças afros. Sou Vânia Oliveira, mulher negra em movimentos que movimenta. Bom, parafraseando a deusa Wanda Machado, sou uma trança de gente, igualzinho a quando faço uma trança no meu cabelo, dividindo em 3 partes e vou cruzando uma com as outras, a parte de mim mesma, a do pé. Qual o papel da dança nessa articulação com a música de terreiro, na cultura e carnaval?
É importante começar esse xerê situando quais danças serão as comieras das minhas reflexões. Digo quais, pois as produções de danças no contexto da diáspora negra africana brasileira são diversas, e Salvador é um caldeirão onde borbulham muitas e diferentes formas dessas expressões, que carregam também as identidades de quem as criam, de onde são criadas, e pelas noções que são atribuídas a elas, acabam possuindo diversos nomes. Danças afro-brasileiras, danças afro-diaspóricas, danças afros, danças de matrizes africanas e por aí vai. Nessa roda serei conduzida pelas danças dos blocos afros, conhecimentos que ao longo dos meus 20 anos de carreira profissional venho mergulhando em cada elemento que as constroem e nesse processo me descobrindo e me reafirmando como mulher negra na dança e com a dança. São expressões singulares, plurais, de riquezas imensuráveis, cujos saberes filosóficos, estéticos, éticos, políticos, rítmicos e muitos outros me nutrem e me mantêm em movência e em agência. São danças que nascem em contextos diversos e representam muitas nossas comunidades negras. A riqueza cultural que somos, que temos e o legado histórico que construímos ao longo da nossa existência. Quando falo nosso, estou me referindo a negras, negros, negras, indígenas e povos africanos que participaram e participam ativamente da construção dessa sociedade, mas têm a sua presença negada. Por isso, digo que essas danças em fluxo constante de atravessamento com as músicas de terreiros cumprem um papel político, artístico, social primordial, agindo simultaneamente em encruzilhadas diferentes e aqui destaco algumas. A primeira delas é a devolução a nós, negros e negras, da dignidade de sermos ascendentes de povos negros africanos, elevando a nossa autoestima, apresentando a beleza estética que possuímos, nos levando ao entendimento de que passado, presente e futuro giram ao mesmo tempo, que eles não se separam, que as nossas histórias não estão distantes de nossos corpos, que somos corpos histórias e que temos histórias de resistências e muita beleza. A segunda encruzilhada é a nossa inserção no mercado de trabalho. Essas danças desenvolvem as nossas competências profissionais, despertando o nosso potencial empreendedor. Nos lançam no mercado como coreógrafo, dançarinos, figurinistas, aderecistas, produtores, professores, pesquisadores, músicos e muitas outras carreiras profissionais. Eu sou uma cria dessas danças. Outra encruzilhada é que dançamos com e contra. Dançamos com os nossos e com todas as nossas belezas que possuímos, e dançamos contra todas as violências que historicamente nos perseguem, e somos alvos dessa sociedade. Nesse sentido, nessa encruzilhada, essas danças se apresentam também como uma estratégia de combate. Dançamos belicamente armados contra a política de morte que cercam os corpos pretos e tudo o que está relacionado a eles. Nessa encruzilhada, os corpos são como canetas e as histórias são as tintas que riscam os movimentos, nos projetando e integrando na cena social. Falar de nossas danças nos contextos culturais e carnavalesco é falar de estéticas que são éticas, que reivindicam atos reparatórios, respeito às nossas diferenças e exigem equidade. O nosso carnaval é conhecimento, é ato político, onde a dança e a música se apresentam como reterritorialização da população negra africana na diáspora, apresentado por nosso mestre Muniz Sodré como a retomada do nosso território, sendo ele espacial, temporal, sagrado e simbólico. As nossas expressões artísticas nos apresentam e representam a força dos nossos vivos e dos nossos vivos invisíveis, mas totalmente perceptíveis. Quando eu danço a resistência de um corpo que evoca as minhas ancestrais, inaugurando coreografias que escrevem e assinam dimensões subjetivas, políticas, sociais e artísticas. Não há nada de mecânico meramente repetitivo e mortificado na dança preta. Nela há vida. E por isso afirmo que, mesmo falando de políticas de morte, quando falo de corpo preto que se movimenta, estou falando de vida. Dançando, estou historicamente no enfrentamento de morte, mas também encontro representações e afirmações de muitas vidas. Finalizo dizendo que as danças de blocos afros, frutos também das estéticas dos terreiros, alimentam nossos corpos negros, o nosso poder de pertencimento a uma comunidade. Essas danças ritualizam os saberes que vêm dos nossos cultos e apresentam a força ancestral de cada sujeito que as vivenciam. Vamos lá, mais uma pergunta, hein? A produção musical dos blocos afros favorece a dança? Bom,
Além de participar, junto com a dança, da retomada de nossos espaços, como disse anteriormente, as músicas negras ou afrodiaspóricas, e nesse caldeirão estão as produções realizadas pelos blocos afros, caminham na contra-história da colonização. Essas músicas devolvem aos nossos corpos negros a vitalidade e nutrem os nossos processos criativos em dança. As músicas dos blocos afros nos agregam, são políticas e, assim como as danças, nos ressocializam, criando novas narrativas e narrativas próprias. As histórias de nossas mulheres pretas, das nossas lideranças negras, das nossas lutas, a beleza das nossas estéticas, a forma poética de tradução dos nossos ritos, dentre as inúmeras riquezas que possuímos, mas que são totalmente invisibilizadas e cosificadas em outras produções e pelo próprio racismo, são ressignificadas e apresentadas pelas músicas dos blocos afros, nos levando a mergulho em imaginários e a realidade, fazendo com que os nossos saberes sejam reatualizados. Assim, participam ativamente do processo de gestação das danças, que, quando paridas, expressam as suas originalidades, tornando os nossos corpos territórios sagrados, onde os gestos, os afetos, a euforia, a felicidade, os signos, os símbolos, as denúncias e os protestos possuem o mesmo valor e compõem o nosso território dançado. Nele, dançamos e podemos ser dançados. Xiii, já tô ouvindo a Ramunha para ir embora, né? Então vamos lá. Bom, vamos à resposta da terceira pergunta. Você pode indicar 3 produções que são exemplos dessa relação entre a dança e a música de terreiro? Só 3? Aí não. Aí é covardia, viu, Pai Gil? Mas vou tentar. Eu sei que eu vou falar mais de 3. As criações das alas de dança dos blocos afros, os grupos parafolclóricos. Tem um espetáculo chamado Mulheres de Axé, lindíssimo, dirigido pela professora Edileuza Santos, feito com a equipe técnica, com as artistas da Escola de Dança da UFBA, com a equipe técnica da UFBA. Muito lindo, vale a pena assistir, né? Quem não assistiu ainda. Acredito que tenha a memória desse espetáculo ou que deva ser reapresentado. Também tem muitas produções do Grupo Odundê, da Escola de Dança da UFBA, então vale mergulhar nessa memória do Odundê, que recentemente fez uma remontagem de um espetáculo do Odundê, então é bom investigar também nesse lugar. Tem um espetáculo chamado Boi Gira, Bumbá, do Grupo Juvenil da Escola de Dança da FUNSEB, dirigido pelo nosso lindo professor Dene Neves. Porque Oxalá usa Ecodidé, do nosso mestre Cláudio de Morga, que também foi ator da pesquisa da nossa diva Nadia Nóbrega, que teve um trabalho fantástico também no Bancoma, não é isso? O espetáculo Oiace, da diva Unissagé Fernanda Júlia, né, que fala sobre a nossa deusa Iansã e uma homenagem à nossa linda Marisa Oliveira, nossa professora de dança afro. E sem contar também as próprias produções que às vezes estão no anonimato dos nossos grupos de dança das periferias de Salvador. Não é isso? Somos muitos. No mundo somos muitos e muitas. E aí a gente tem esse poder criativo de nos reinventar e temos esse cuidado também de levar, né, à tona e o respeito de levar à tona todas as nossas riquezas. Bom, encerro esse xirê, já que já tocou a Ramunha, dizendo que para compreendermos mais um pouco sobre a potência das danças e músicas de blocos afros, é preciso olhar para essas expressões de formas encruzilhadas. E como uma encruzilhada, um local de atravessamentos, transformações, criações e movimentos, como nos explica a pensadora Leda Maria Martins. Bom, é preciso viver as experiências dos blocos afros, para além do período carnavalesco, porque o nosso carnaval é diário. É preciso considerar cada ponto que liga essa encruzilhada e se permitir caminhar nos lugares diferentes que elas vão te levar, considerando-as sempre como caminhos abertos que se transformam a cada passo dado e cada lugar que você vai acessar. As danças, as músicas, os blocos afros,
com todas as suas riquezas, com todas as suas encruzilhadas, e os nossos terreiros de candomblés são frutos de forças, de movimentos, de resistência e reexistências coletivas. A do pé ao nosso Afro Bancoma, a do pé a todos, todas e todes. Axé. Esse é o nosso 5º episódio do nosso podcast, né? Já passou várias pessoas por aqui, vários artistas, grandes agentes culturais, baluarte do conhecimento cultural, mas eu vou lhe dizer, Zebrinha e Vânia, eles são fantásticos, cara. Eles são de uma contribuição assim imensa, imensurável para a gente. Obrigado pela presença de vocês, viu? Agora, Júnior, a gente tem aqui a segunda pergunta, mas a segunda pergunta eu queria fazer para você, camarada. A produção musical dos blocos afros favorece a dança? Você que vê os blocos afros de fora, qual é a sua percepção com relação a isso? Então, meu irmão, respondendo de forma clichê, como quase todas as perguntas que eu respondo, a base é sempre nossa, é sempre negra, né? A dança, a música. E a dança do bloco afro favorece sim a dança. Eu acho que tudo sai de lá. Se você for para uma aula de dança, tem um tambor lá tocando bloco afro em algum momento. Pode ser a dança que for. E é como nossa irmã colocou uma vez, né, que a música do bloco afro não é para ser pulada no carnaval, é para ser dançada. A estética, você vê que é totalmente diferenciada. Até mesmo porque, se você for olhar os blocos afro, o próprio o abadá é algo afro, é algo que sai do bloco afro. Não é uma fantasia de bloco acadêmico. Não é mortalha, é um abadá. O bloco afro, a estética, a dança, ela constrói todo o lance, se você perceber, do próprio carnaval. Se você pegar o carnaval antes do bloco afro, não tinha essa estética de hoje, não tinha esse balanço e esse molejo que tem hoje, que vem a partir do Olodum, do Ilê, do Malê de Balê, do Badauê, de todos esses blocos afros, né, do Bancoma. Então, favorece sim. Eu acho que é a mesma forma da gente falar, se tirar o tambor, o que é que vai sobrar para o Carnaval de Salvador? E se tirar os blocos afro, a dança afro, o que é que vai sobrar? O que é que a gente vai dançar no Carnaval? Vai continuar pulando, dando porrada, tomando porrada, pisando no pé dos outros? Então, eu acho que favorece sim, meu irmão. Eu fiz essa pergunta já sabendo mais ou menos qual era a sua resposta, porque, para mim, está mais do que nítido, né? Porque toda a produção do Bloco Afro Bancoma, ela também é voltada para a nossa dança. A ala de dança mais bonita do planeta é a ala de dança do Furacão da Alegria, Bloco Afro Bancoma. Então, toda a produção visual, toda a produção estética, né, toda a produção coreógrafa é voltada para a dança. Então, até os percussionistas, até os músicos, eles são voltados para a dança, em perceber os movimentos dos corpos das meninas, dos homens, para criar os arranjos percussivos, em perceber qual o andamento é melhor para elas se movimentarem melhor. Então, assim, tudo é voltado para a dança, tudo é voltado para elas. Sim, e só complementando, eu parei aqui agora, estava aqui enquanto você falava, eu parei para fazer uma rápida análise, e se você perceber que se você tirar o bloco afro, na verdade eu já falei sobre isso, mas se você tirar o bloco afro, tirar o samba reggae, não tem o que dançar, velho. Eu parei, dança o quê se tocar, se não tiver um tambor, não tiver o bloco afro, a dança, né? O lance de que você fala de as mãos estarem religadas aos pés, isso também vem da tradição afro-religiosa, também vem da terra-mãe África. E é isso. Viva o bloco afro, viva a dança afro, que gabarita todo o resto que segue para fazer o carnaval, a dança no carnaval acontecer, né? E viva os blocos afros por ser um dos maiores produtores de dançarinas e dançarinos desse Brasil. Rapaz, esse podcast está dando e deixando, hein? Mas, infelizmente, a gente vai finalizando por aqui, meu povo. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Aí eu quero agradecer também as bênçãos de Pai Gil e a participação de Zebrinha e de Vânia. Esse é o nosso 5º podcast, onde a gente abordou o tema música de terreiro e as danças de resistência. A gente vai finalizando por aqui e deixando o link para vocês acessarem a nossa playlist. Júnior, dá as considerações finais aí, mano. Então é isso, só agradecer a todo esse povo que está mais uma vez aqui com a gente, nos ouvindo, compartilhando com a gente também.
e pedir mesmo que todos os orixás e inquices abençoem os tambores e os pés de todas as nossas e os nossos que fazem o bailar lindo no carnaval, o bailar lindo nos terreiros. E o nosso podcast tem o apoio financeiro do programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Meu povo, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. E como eu digo em todos os episódios, estamos falando de podcast de terreiro. E tudo de terreiro termina em música e agora vocês ficam com a trilha sonora. Olha matamba, eita, taene. Olha matamba, eita, taene. Olha matamba, eita, taene. Olha matamba, eita, taene. Ah, o que a muinganga? Olha matamba, eita, taene. Ah, o que a muinganga? Ai wan gambe com berere, ai wan gambe com berere, ai wan gambe com berere. Ai wan gambe com berere, ai wan gambe com berere. Ai wan gambe com berere, ai wan gambe com berere. Ai wan gambe com berere, ai wan gambe com berere. Ai wan gambe com berere, ai wan gambe com berere. Ai wan gambe com berere, ai wan gambe com berere. Lemba, Zambia, Pongo, Paraquina, o Indo, Indo. O Indo, Indo. O Indo, Indo. O Indo, Indo.